Oi gente, eu sou Tati Serafim e este é o canal Salto Alto. No programa de hoje nós vamos falar sobre lábio leporino ou fenda labial. Nós vamos discutir um pouquinho sobre as principais causas deste problema que atinge 1 em cada 650 bebês que nascem hoje no Brasil. Nós vamos falar também quando a mãe descobre que o bebê tem a fenda labial, qual é o tratamento e como ter acesso a esse tratamento via SUS. Hoje nós vamos conhecer também a história da Júlia, que nasceu com a fenda. Ela tem apenas 1 ano e 10 meses. Nós fomos até a casa dela, conhecemos a mãe, que contou uma história linda de superação e aceitação dessa filha. Fique aqui comigo porque o programa Canal Salto Alto já começou. E para falar sobre o lábio leporino ou fenda palatina, eu recebo aqui hoje no nosso estúdio o Dr. João Daniel Calimani Gurgel, que é otorrino e especialista em cirurgia crâniofacial. Isso mesmo, doutor? Exatamente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. E hoje a gente falando de um assunto assim, que é mais comum do que a gente imagina, mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas e certo receio, né, doutor? A questão do lábio leporino. Sim. Na verdade, assim, o lábio leporino e a fissura palatina, lábio palatina, são sinônimos, é a mesma coisa. Uhum. E é uma condição que afeta 1 a cada 650 crianças que nascem, ou seja, não é tão raro assim, acontece e traz consigo alguns estigmas sociais, algumas alterações de função da face, de mastigação, e que precisam ser tratadas corretamente no tempo certo. E agora eu te pergunto, assim, por que isso ocorre? É uma má formação? É genético? É uma doença? Como que é? Existem algumas teorias, né? Na verdade, o que acontece é que pode ser uma junção de uma predisposição genética, ou seja, a gente já tem isso dentro da gente, podendo ser associado a alguns fatores ambientais, como, por exemplo, o consumo de álcool, cigarro, alguns medicamentos, como corticosteroides ou anticonvulsivantes, principalmente quando utilizados nos primeiros 3 meses de gestação. Por isso é importante a gente tomar muito cuidado quando for tomar, a mulher, né? Tomar muito cuidado quando for tomar um medicamento forte, alguma coisa assim, não sabe, não tem certeza se pode estar grávida. Na dúvida, sempre testar antes. É lógico que não é todo mundo que usa álcool, cigarro nos 3 primeiros meses de gestação que vai causar a fissura palatina na criança. Tem que ter uma predisposição genética para que isso se desenvolva. Entendi. Agora, são vários tipos, né? Do lábio leporino, existem diferentes tipos de fenda, como que é? Sim, a gente classifica a fenda lábio palatina em quatro estágios, né? 4 classificações, na verdade. O tipo 1 é a fissura labial, quando a gente tem a fenda só aqui na frente. É bem interessante a gente lembrar que o termo lábio leporino vem da semelhança com o lábio da lebre, né, ou do coelho, que é fendidinho no meio, partidinho no meio. Então a fenda labial é a fenda do tipo 1. A do tipo 2 é a fenda que pega lábio e palato, céu da boca. A do tipo 3 é a fissura palatina, só do céu da boca. Então o céu da boca ele é partido no meio. Mas a boca não, o lábio não. Entendi. E tem a tipo 4, que são as fissuras raras da face. São bem mais raras e acometem outras regiões da face, não só lábio e palato, não só o lábio e o céu da boca. E você estava me falando que são N situações que envolvem ali o rosto, porque na nossa face é tudo interligado, né? Isso. O que mais que afeta essa fenda? Não só a questão de mastigação, mas afeta outros órgãos aqui da face, outros... Sim, sem dúvida. Quando a gente olha, uma pessoa que não trabalha com isso, né, com as pessoas em comum, veem um paciente, uma criança com uma fissura palatina, pode imaginar que seria só um problema estético, quando na verdade é só um dos problemas. Existem diversas alterações como problemas de fala, de mastigação, de deglutição, de audição, de mordida. Então são várias implicações, como você bem disse, né? Tudo interligado, nariz, ouvido, garganta, boca. E são vários problemas, né, devido à fenda, mas que tem solução, né, doutor?
Tem, e o tratamento ele deve sempre ser multidisciplinar. Então está envolvido o cirurgião craniofacial, o otorrinolaringologista, muitas vezes o cirurgião plástico, fonoaudiólogo, psicólogo, dentista, porque o tratamento em geral ele dura de 16 a 20 anos. Nossa, a vida inteira, assim, boa parte da vida. Boa parte da vida, sim. O tratamento ele começa aos 3 meses de idade com a labioplastia. Então a gente fecha o lábio nesse primeiro estágio, né? Uhum. Aos 18 meses, 1 ano e meio, a gente faz a palatoplastia, que é a cirurgia para o fechamento do palato, do céu da boca. Uhum. E daí continua. Tem alguns serviços que já fazem uma rinoplastia primária, já uma cirurgia de nariz, para melhor estética e funcional do nariz. E aí tem a parte da cirurgia de ouvido, quando tem uma retenção de líquido no ouvido, causando uma perda de audição. Então a gente vai fazer essa drenagem do ouvido, coloca um tubinho de ventilação para que funcione melhor a função auditiva. E aí tem a reabilitação oral, tem enxertos de ossos assim, para reconstituir o osso que está faltando aqui na frente, aparelho ortodôntico, fonoterapia para usar melhor a musculatura que está inserida de forma alterada nessas crianças. Tem um tratamento psicológico que é muito importante, envolvendo não só o paciente, mas a família também toda. Aí tem a reabilitação dentária, cirurgia ortognática, porque a gente reposiciona essa maxilar superior aqui, que ele é mais para trás um pouco. Então a gente faz a cirurgia naqueles pacientes que precisam e avança isso aqui para poder o encaixe da mordida ser melhor. Entendi. Agora a gente estava conversando antes de começar o programa aqui, você me disse que é possível saber que o bebê vai ter a fenda ainda na gestação? Como que é isso? Ainda durante a gestação, é possível a gente descobrir se a criança tem ou não o lábio leporino ou fissura lábio-palatina. Por meio do ultrassom, a gente consegue não só avaliar estrutura cerebral, coração, membros, mas também a integridade de toda a estrutura facial, né? O formato do nariz, o formato do lábio. Então é assim possível a gente fazer um diagnóstico ainda intraútero. Lógico que depende do momento da gestação, porque a formação da face ela começa com as estruturas separadas mesmo. Com o passar do tempo se juntam no meio da face e continua o desenvolvimento normal. Mas durante a gestação é feito algum tratamento ou não? Só depois que a criança nasce? Não, na verdade a família pode se preparar melhor, começar a procurar os serviços de saúde para que tenha um melhor conhecimento não só sobre o problema em si, mas também toda a sequência de tratamento, como a gente falou, é uma sequência longa. Que envolve a família inteira, né? A questão psicológica principalmente. Sim. Todo mundo tem que entender a condição, trabalhar melhor isso na cabeça, não só da criança, como também dos pais, familiares, muito importante. E a gente falando sobre esse assunto, eu vou conhecer a Márcia, a mãe da Júlia, a Júlia que nasceu com a fenda labial, né? Ela hoje tem 1 ano e 10 meses. A Márcia contou um pouquinho da história da Júlia e o mais importante é que a Márcia criou um jeito de poder aceitar essa filha na condição dela, né? Então ela vai contar um pouquinho pra gente quando que ela descobriu que a Júlia tinha o lábio leporino e como que foi esse início e como que tá sendo o tratamento dela. Você vai ver agora que eu fui visitar a Márcia, a Júlia e conhecer toda a família dela. Eu sou Márcia Cristina Oliveira Zeredo, tenho 35 anos. Sou mãe do Luiz Felipe, que tem 8 anos, e da Júlia, que tem 1 aninho e 10 meses. Eu descobri aos 5 meses de gestação, no exame, na ultrassom morfológica. Deu para ver direitinho o lábio, o rostinho dela, que tinha a fenda. Foi, assim, muito difícil, porque eu não sabia nada sobre isso, sobre o assunto. Nunca tinha acompanhado nenhuma criança, nunca tinha visto nenhum caso de lábio leporino, nem de fenda palatina, nem na minha família, nem amigos. Então foi um choque mesmo, nós nos assustamos,
O ideal, o importante, foi eu ter falado. Falei para todo mundo que eu conhecia, que a Júlia viria com o lábio leporino e fenda palatina, e fui espalhando a notícia. E aí os amigos foram, olha, eu conheço alguém, eu conheço parente de alguém, e foram me encaminhando para essas pessoas, e essas pessoas foram me dando suporte. A Júlia nasceu de parto normal, de parto natural. E assim que ela nasceu, ela teve os cuidados na UTIM, do pós-parto. E a assistente social da maternidade encaminhou a gente para o TFD. Eles nos encaminharam para São Paulo, que é o lugar mais próximo onde tem o tratamento da fenda. O próprio TFD já marcou a primeira consulta da Júlia, que foi aos 3 meses de idade. Aos 6 meses, ela fez a primeira cirurgia, que foi para reconstituir o nariz, a narina do lado onde teve a fenda, e fechar o lábio dela. Ela já passou por 3 cirurgias para fechar. A primeira fechou o lábio, reconstituiu a narina, e as outras 2 foi para fechar o palato. Então, todo o acompanhamento lá em São Paulo é feito através do hospital, pelo SUS e por intermédio do TFD, que nos dá todo o apoio de passagens e ajuda de custo para que a gente vá de 3 em 3 meses, é o período em que eu vou com ela para o tratamento. Quando receber o diagnóstico, não se cale, peça ajuda. Fale para o máximo de pessoas que você puder, que você conhece, amigos, família. Procure médicos e procure se informar, não só pela internet, mas com as pessoas, porque assim eu fiz, que era algo comum até, porque eu conheci várias mães até da nossa cidade aqui de Linhares, e essas mães que me ajudaram. Então, nós, mães, temos que nos ajudar. Então, não se cale, peça ajuda, procure orientação. A gente acha que vai ser difícil. É um pouquinho, mas não é impossível, não é tão complicado quanto parece. Precisa de muitos cuidados, mas a criança ela tem um desenvolvimento normal, fases de alimentação, as próprias viroses, as fases foram normais, como outras crianças normais. Então não se desespere, peça ajuda. Estamos de volta com o programa Canal Salto Alto e hoje falando sobre lábio leporino. Recebo aqui em nosso estúdio o Dr. João Daniel Calimani Gurgel, que é otorrino, especialista em cirurgia craniofacial. Antes, no bloco anterior, a gente falou um pouquinho aqui, né, como que ocorre esse problema. Conhecemos a Márcia, a Júlia, né, que nasceu com lábio leporino, e ela falou muito da questão do acesso ao tratamento. Hoje alguma coisa, é algo que ainda gera muita dúvida assim, para as pessoas, esse acesso. Existem muitas pessoas que ainda não têm conhecimento do tratamento que ele pode ser feito? Sim, tem. Na verdade, assim, a estrutura hospitalar, os profissionais de saúde, o pessoal do serviço social, estão mais preparados para orientar os pacientes. E assim, aqui no nosso estado não tem nenhum serviço de referência para a cirurgia nesse caso, né, que é a base do tratamento, né? E durante a entrevista, né, a visita que eu fiz na casa da Márcia, a mãe da Júlia, que a gente assistiu no bloco anterior, ela falou sobre esse tratamento, esse acesso ao tratamento que ela faz em São Paulo, como o doutor citou aqui. Então eu fui até o Hospital Rio Doce para poder saber um pouquinho mais como que funciona isso, e a gente pegou uma fala da coordenadora do setor de serviço social do Hospital Rio Doce, que é a Carolina Castelo Branco Moreira. Escuta só o que a Carolina disse.
Assim que a criança nasce, a assistente social ela orienta a família sobre esse tratamento que é fornecido pelo Sistema Único de Saúde e é encaminhada. O médico faz um laudo e é encaminhada para o TFD, que é o tratamento fora de domicílio, que a nossa referência hoje é em Colatina. Então, um familiar leva essa documentação até lá e de lá eles marcam o atendimento que é feito hoje em Campinas. E esse tratamento é todo fornecido pelo Sistema Único de Saúde, a passagem e também a estadia. A passagem, quando a criança retorna, os familiares, a criança e o acompanhante retornam, eles têm que prestar conta no TFD de que realmente foi, de que utilizou esse recurso também. Tá? E quantas vezes essa criança precisa retornar para fazer o tratamento, é fornecido tudo através do TFD. Consulta, cirurgia, tudo é feito. Hoje é feito em Campinas, a nossa referência hoje é feita em Campinas. Inclui a passagem aérea da criança junto com a mãe ou acompanhante, né? Normalmente é a mãe quem vai. E outra coisa também que a gente faz aqui, enquanto a criança ela não vai para o tratamento, ela é encaminhada para a Casa Rosa, onde lá eles tratam de crianças prematuras e com problemas também, e ela já para ser acompanhada pelo pediatra, da amamentação, para fazer toda a orientação de suporte a essa criança. Por causa da alimentação, porque aí é encaminhada para a Casa Rosa. Mas já é tudo agendado, sai daqui com toda a orientação. Então, hoje, toda criança nascida aqui, ela sai com toda essa documentação e todo o suporte para dar encaminhamento, andamento a esse tratamento. Inclusive, a gente tem visto assim, resultados muito bons de crianças que elas vão uma vez, vai a segunda vez, que às vezes precisa ir várias vezes. E todo esse tratamento é feito através desse sistema, pelo TFD, que é o tratamento fora de domicílio. A gente está falando do acesso ao tratamento via SUS, né? Não aqui no estado, mas em São Paulo, como a Carolina disse. Mas aqui em Linhares, aqui na nossa região, na rede privada, existe uma estrutura para atender esses pacientes? Na verdade, a gente não tem um centro de anormalidades craniofaciais bem estabelecido aqui em Linhares. O que a gente tem são os profissionais necessários para o tratamento. Otorrinolaringologista e cirurgião craniofacial, eu sou um deles, mas a gente tem também psicólogos, fonoaudiólogos, cirurgião plástico, dentistas. Então, a gente tem os profissionais disponíveis, mas são em locais diferentes, em áreas físicas diferentes. Mas a gente já teve a oportunidade de fazer tratamento cirúrgico para labroplastia, palato, né, o céu da boca, cirurgia ortognática, avaliação com fonoaudiólogo, a gente consegue fazer isso, mas não em um centro especializado. Mas como você disse também que afeta a audição, então acaba entrando na sua área de otorrino, né? Sim, tanto a parte do lábio, palato, ouvido, a reabilitação da cirurgia para reposicionamento das arcadas dentárias, isso tudo a gente faz por aqui mesmo. Mas como eu falei, não é um serviço centralizado onde você vai em um lugar só e vai fazer de tudo. Muitas vezes são profissionais que estão em locais diferentes, em consultórios diferentes. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. O prazer foi todo meu. Eu espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas, né, dos nossos telespectadores. Às vezes a gente não tem ninguém da família, mas conhece alguém que tem, né, e possa disseminar um pouco mais dessas informações, porque às vezes o que falta mesmo é informação, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre o tratamento, falou como que a fenda pode ocorrer, quando a gente descobre, falamos do acesso ao tratamento via SUS, né? A gente escutou aqui a Carolina falando, conversamos com o doutor, falando que são várias cirurgias, às vezes tratamento até de 20 anos dessa pessoa, mas acho que o mais importante, gente, é a gente levantar esse assunto para a questão de aceitação mesmo, né? De âmbito social. Não é uma coisa bonita de se ver, não, mas é uma coisa que tem tratamento, é uma coisa que é um ser humano, na verdade, né, que tem esse problema, mas esse problema que pode ser resolvido e ele pode ter uma qualidade de vida. E quem não quer que o seu filho, né, que a pessoa que você goste, tenha uma qualidade de vida melhor e tenha mais acesso aos tratamentos, aos melhores tratamentos e tenha uma vida social também melhor do que antes. Então, assim, a gente trouxe esse assunto, foi a Márcia, né, a mãe da Júlia, nossa seguidora e também telespectadora agora, que sugeriu esse assunto pra gente.
Espero que vocês tenham gostado. Se surgiu alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Vou deixar o e-mail aqui, ou podem mandar também pelas nossas redes sociais. E nosso programa passa toda sexta-feira, às 8 horas da noite, aqui na TV Seminários, com uma reprise ao sábado, às 16 horas, e no domingo, às 13h30. E se você quer rever algum outro programa que já passou e outros vídeos do canal Salto Alto, é só você acessar o nosso blog, canalsaltoalto.com.br, e tem um link direto do YouTube lá. Quero agradecer em especial aos meus parceiros da Base Nuclear, que é responsável pelos meus looks, ao Salão da Mina, que cuida tão bem do meu cabelo, da minha maquiagem, e principalmente agradecer a você pela audiência, né, por estar me acompanhando não só aqui na TV Sim, mas também no blog e nas minhas redes sociais. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!